Bom dia, se o campo não planta, a cidade não janta. É com essa frase que hoje, dia 28 de julho, homenageamos o homem do campo, no Dia do Agricultor. E em 1960, o presidente Juscelino Kubitschek foi o responsável pela instituição do dia 28 de julho como Dia do Agricultor, sancionando o Decreto de Lei nº 48.630, de 27 de julho de 1960. O então presidente criou a data exatamente em homenagem ao centenário da fundação do Ministério da Agricultura por Dom Pedro II. Portanto, parabéns a todos os envolvidos na atividade do campo, desde a agricultura familiar ao agronegócio brasileiro, e vamos aqui colhermos mais conhecimento sobre a vida. 291. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos. Sim, como entre os homens. Mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. 292. Há aversões entre os espíritos. Não há aversões senão entre os espíritos impuros, e são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. 293. Dois seres que foram inimigos na terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Não, e compreenderão que sua dimensão era estúpida, e o motivo, pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até que se purifiquem. Se não foi senão um interesse material o que os separou, não pensarão mais nele, por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Pergunta 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? Sim, ela os leva a se distanciarem. 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento, e por vezes vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo, como um castigo. Questão 296. As afeições individuais dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas, e é por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. 297. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre, no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia, mas se as causas de ordem física tiveram maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Pergunta 298. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual um dia se unirá fatalmente? Não, e não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, uma vez separado estaria incompleto. Pergunta 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade, ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade. 302.
A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Na igualdade dos graus de elevação. 303. Os espíritos que hoje não são simpáticos, podem sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje numa determinada esfera inferior, quando se aperfeiçoar, chegará à esfera em que se encontra outro. Seu encontro se realizará mais prontamente, se o espírito mais elevado, suportando mal as provas a que se submetera, tiver permanecido no mesmo estado. 303. Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um deles é preguiçoso. Guardar mágoa, magoa, todo aquele cristão que pelo ressentimento baixa toda a sua vibração, quem dela se alimenta, envenena o coração. Se queres liberdade, solta logo teu algoz, perdoa sinceramente, não apenas com a voz. A paz do sincero manso não pode ser feroz.